Sabe como uma obra-prima da arquitetura sai do papel e vira realidade? A gente logo pensa, sei lá, em aço, vidro, concreto, né? Mas a base de tudo, a linguagem secreta que faz essas estruturas incríveis existirem, é a matemática pura. Olha só isso aqui, o Congresso Nacional Brasileiro do Oscar Niemeyer. Para a gente entender essa história, vamos imaginar o seguinte: uma pessoa da engenharia recebe a missão de fazer uma reforma estrutural nesse prédio. Parece um trabalho de construção, certo? Mas, na verdade, é uma verdadeira jornada pelo mundo do cálculo. E que missão, hein? É algo monumental. Porque para reformar essa obra de arte, sem estragar nada do design original, essa pessoa vai precisar de um kit de ferramentas bem específico. E não estou falando de martelo e serra, estou falando de ferramentas matemáticas, para descrever, analisar e medir cada pedacinho da estrutura. Beleza, então vamos começar. Primeiro desafio na mesa: como é que a gente descreve matematicamente aquela passarela reta, sabe? Aquela que liga as duas torres principais? É sempre bom começar pelo mais simples, né? E é justamente ao tentar modelar essa passarela que a gente se depara com a necessidade de uma ferramenta fundamental, a equação de um plano. É a base de tudo para descrever qualquer superfície retinha no espaço 3D. E a peça-chave para definir um plano no espaço é esse cara aí, o vetor normal. Pensa nele como uma seta imaginária que aponta para fora da superfície, sabe? Sempre num ângulo perfeito de 90 graus. É essa direção que dá a identidade do plano, que diz para onde ele está virado. Essa imagem aqui deixa tudo bem claro, né? Essa característica dele de ser sempre perpendicular é a propriedade geométrica que a gente vai usar como um truque para construir uma fórmula ou uma equação. E aqui é que a mágica acontece. Olha só que legal a lógica. A geometria diz: esses dois vetores são perpendiculares. Aí a álgebra vem e diz: então o produto escalar entre eles é sempre zero. Quando a gente junta essas duas ideias, a gente transforma uma coisa que era só visual, espacial, em uma equação que funciona para qualquer plano. E tcharam, tá aí ela. Com essa equação super elegante, o primeiro problema está resolvido. Agora, qualquer superfície plana do prédio, a passarela, uma parede, o chão, pode ser descrita com precisão matemática. Missão 1 completa. Ok, foi um bom começo. Mas agora o desafio aumenta. Vamos encarar as partes mais famosas e, claro, mais complicadas do prédio, as cúpulas curvas. E aí vem o problema. Aquela equação do plano que a gente achou funciona super bem para passarelas retas. Mas e para as cúpulas, que são curvas? A direção ali muda a cada milímetro. A nossa ferramenta antiga não serve. A gente precisa de uma nova estratégia. A solução para isso é simplesmente genial. Em vez de tentar descrever a cúpula inteira de uma vez, a gente foca em um único pontinho, e nesse ponto, a gente aproxima a curva com um plano. É o que chamamos de plano tangente. Pensa nele como se fosse colocar uma régua encostada numa bola, sabe? É uma forma de analisar a curva um pedacinho de cada vez. Certo, mas como a gente define esse plano tangente? Aí que entra outra ferramenta super poderosa do cálculo: o vetor gradiente. Lembra do vetor normal, que era a chave para o plano simples? Então, o vetor gradiente é tipo o primo rico dele. Ele é construído com derivadas e nos dá a direção exata da superfície curva em qualquer ponto que a gente escolher. E olha que interessante. O ponto crucial é que a gente encontra de novo aquela mesma relação de perpendicularidade. O vetor gradiente age exatamente como o vetor normal agia antes, só que agora para o plano tangente. E é isso que permite à engenharia calcular a equação e analisar coisas como tensão e estrutura em qualquer pontinho da cúpula. Beleza, a gente já sabe descrever as superfícies. Agora vem o clímax da nossa missão: calcular a quantidade de material. Quanto concreto, por exemplo, vai ser preciso para reformar um pedaço da cúpula? Para isso, a gente precisa medir o volume. Ou seja, agora o jogo mudou. A gente não está mais só descrevendo a casca, a superfície. A gente precisa medir o que tem dentro. E para formas complexas como uma cúpula, não dá para usar uma régua, né? Adivinha só? A gente vai precisar de mais uma ferramenta do cálculo. Vamos começar com algo que talvez seja familiar do cálculo básico: a integral. Pensa nela como uma forma de somar um número infinito de fatias bem fininhas para achar a área exata debaixo de uma curva. É como fatiar um pão de forma para depois somar tudo. Agora, a gente vai pegar essa mesma ideia e levar para o 3D. É aí que entra a integral dupla. A lógica é a mesma. Se a integral simples somava fatias fininhas, que são quase linhas para formar uma área, a integral dupla vai somar áreas, uma em cima da outra, como uma pilha de folhas de papel. E essa pilha forma o quê?
o volume debaixo de uma superfície. Isso nos leva à ferramenta suprema para essa tarefa, a integral tripla. Com ela, a gente consegue calcular o volume de um objeto sólido, mesmo que ele tenha um formato todo esquisito, como um pedaço da cúpula. Como? Somando o volume de bloquinhos minúsculos, infinitesimais que preenchem todo aquele espaço. E essa imagem mostra perfeitamente a aplicação prática. Aquele conceito que parece super abstrato, a integral tripla, se transforma em algo super concreto. Calcular o volume exato de uma seção para comprar a quantidade certa de material. Zero desperdício. É a precisão da matemática garantindo a eficiência na obra. Ufa! Agora vamos dar um passo atrás para ter uma visão do todo. Vamos ver como essas ferramentas poderosíssimas juntas literalmente constroem o mundo que a gente vê. Então, resumindo a nossa jornada, a gente usou a equação de um plano para superfícies retas, o plano tangente para analisar as curvas e a integral tripla para calcular o volume. 3 conceitos-chave do cálculo que juntos formam uma linguagem completa para projetar e construir qualquer coisa. E com isso, a gente fecha o ciclo. A próxima vez que alguém passar na frente de uma grande obra de arquitetura, vai ser legal lembrar que por trás de toda aquela beleza que a gente vê, existe uma outra estrutura, invisível, super elegante, feita de equações e cálculos que tornam tudo aquilo possível. Isso deixa uma pergunta no ar, né? A arquitetura é só um exemplo. Onde mais será que o cálculo está trabalhando em segredo, moldando o nosso mundo, o nosso dia a dia, sem a gente nem perceber?